Fala, meu considerado, olha quem aparece de novo na tela do seu celular. Ele mesmo, Professor Wesley, o gordinho delícia da história. A alegria está com você, espero que você esteja bem. E eu vim para quê? Professor Wesley, onde o senhor nos levará hoje? Aqui, querido, eu vim para iluminar. Eu vim hoje para tirar você das trevas da escuridão e conduzir você até o topo da montanha da sabedoria. E para isso, nós falaremos hoje sobre ideias, sobre mudanças filosóficas dos séculos 17 e 18. Mais propriamente dito, nós falaremos sobre o iluminismo. Você já consegue perceber logo aqui na página 23 da sua apostila que existe aqui uma tentativa de explicação desse termo, né? Desse termo iluminismo, desse termo século das luzes, porque já há aqui uma preocupação, Bonitinho, que você compreenda que esse movimento que nós vamos estudar agora é um movimento que se apresenta, que se coloca como um movimento que vem para tirar a Europa, para tirar o mundo dessa escuridão e dessas trevas que eles consideravam que a Europa vivia, que o mundo vivia, para trazer o mundo para uma nova perspectiva, para uma nova percepção, para um momento em que a luz do conhecimento pudesse chegar a desses caras. Esse conceito, inclusive, de iluminismo, ele vai ser adotado, ele vai ser tomado, emprestado de um grande filósofo que chama Immanuel Kant. Immanuel Kant é um indivíduo que vai fazer assim uma diferença enorme no mundo, porque o Kant é o primeiro sujeito que faz uma reflexão e leva as pessoas a terem a conclusão de que elas podem ser morais, podem ter atitudes morais sem necessariamente serem religiosas. Ou seja, eu vou conseguir produzir nas pessoas uma ideia, uma percepção de moralidade sem que elas necessariamente sejam religiosas. Então o Kant vai chamar esse momento de esclarecimento. Qual era a ideia do Immanuel Kant? É que o homem, ele vivia até agora num estado de menoridade. Ou seja, a humanidade ela é menor de idade. Você sabe, bonitinho, que quando você é menor de idade, você tem um tutor legal, tem alguém que cuida de você. Teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô, tua avó, alguém cuida de você. Você não pode ser responsável, você tem um tutor, alguém que te tutora. Mas o Kant dizia que a humanidade chegou a um estágio agora que precisava alcançar a maioridade. Então o Kant diz assim, olha, a religião até agora, a filosofia, o misticismo, todas essas ideias conduziram o homem até aqui. Mas agora o homem precisa se emancipar. O homem precisa se tornar maior de idade. E o caminho para o homem se tornar maior de idade, o caminho para o homem tomar as suas próprias decisões é a razão. Então o movimento iluminista é um movimento que prima pela razão, que diz que a razão, a racionalidade, a percepção de que o homem tem a capacidade de tomar suas próprias decisões e de alcançar conclusões que não vão passear necessariamente pela religião, pela divindade. É necessário agora que o homem alcance essa maioridade, é necessário que o homem alcance agora essa capacidade de refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre o que é justiça, sobre o que é bom e sobre o que é ruim, sem essa tutoria, sem esse cuidado, ok? Então, se você der uma olhada aqui, ó, a atividade número 1, olha aqui a atividade número 1. Segundo o filósofo Kant, com o iluminismo, cada pessoa deveria ter coragem para ousar saber. Em sua opinião, você sabe, né, cara, que toda vez que você encontra uma questão que fala em sua opinião, é uma delícia, não é? Porque a minha opinião, velho, a minha opinião é a minha opinião. Eu posso ter opiniões das mais variadas possíveis, mas, Galalau, preste atenção. A opinião que o sujeito quer de você aqui não é qualquer opinião, é uma opinião baseada naquilo que nós estudamos, nessa leitura que você fez até aqui dos textos do seu livro didático. Então, olha só, em sua opinião, por que muitas vezes é necessário ter coragem para defender uma ideia? Resposta pessoal. É preciso ter coragem para defender uma ideia? Por que é preciso ter coragem?
Será que é fácil você pensar diferente de todo mundo? É fácil você contrariar a maioria? Não é, né, bonitinho? Você sabe que não é. Você sabe que é difícil quando está todo mundo debochando de um colega, quando está todo mundo escarnecendo de um colega, você ser o único que levanta a mão e diz assim, ô bonitinho, faz isso não, coisa feia. Você sabe que é difícil fazer isso, não sabe? Então, o Kant está dizendo o seguinte, olha, é preciso ousar saber, é preciso investigar, é preciso não se contentar com aquilo que te disseram. E uma vez que você tiver a sua opinião, uma vez que você tiver o seu saber, uma vez que você tiver as suas ideias, defenda-as. Não deixe que as pessoas submetam as suas ideias à ignorância, à ridicularização. Ok? Mas você sabe, meu querido, você sabe muito bem que as ideias não brotam absolutamente do nada, né? Essa ideia daquela ideia do plim-plim, né? Plim-plim, aquela ideia que brota do nada, você sabe muito bem que não é assim que as coisas acontecem. Você sabe que para que nós possamos ter uma ideia, há uma construção. Eu vou juntando vários conceitos, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, vou comer um arroz doce. Percebe que para você construir a ideia de que você vai comer um arroz doce, que você vai comer um pudim, que você vai comer um pote de Nutella, você precisa de ter claro o que é ir, porque eu posso ir, mas posso ficar. Você percebe que essa aula de hoje é uma aula que está levando a conclusões fabulosas. Você pode ir, mas você pode ficar. Você também precisa saber o que é comer. Comer, deglutir, comer. Porque você sabe que quando eu falo que eu vou comer o livro de história, eu não estou dizendo que eu vou comer o livro de história, degustar o livro de história, mas quando eu vou dizer que eu vou comer um pudim, cara, eu vou comer um pudim, vou degustar. Então você tem que ter essa ideia do que é comer. E você tem que saber o que é um pudim, né, velho? Aquele pudim douradinho, aquele que vai com aquela calda por cima, tá ligado? Aquele que é cheio de furinhos, assim, aquele que você coloca na boca e derrete, não é? Provavelmente no céu alface vai ter gosto de pudim, eu tenho certeza disso, ok? Então, as ideias para serem formadas, elas vêm de algum lugar. Então, esses caras aqui, que estão apresentados com essas fotos tão emblemáticas do seu livro, eles são os sujeitos que vão ser chamados, anota aí, precursores do iluminismo. Pré-curso. Ou seja, são os caras que vão munir, são os caras que vão dar as ideias, que vão basear o iluminismo. Então, quem são os precursores do iluminismo? Tem aqui, meu bonito, esses 4 indivíduos aí, ó. Meu amigo Galileu Galilei, meu amigo René Descartes, meu amigo Isaac Newton e meu amigo John Locke. Cada um na sua área. Então, vamos lá. Galileu Galilei é um sujeito que pela primeira vez vai provar que a Terra não é o centro do universo. Cara, por que isso é importante? Porque quando a gente prova que a Terra não é o centro do universo, isso, em primeira mão, ela contraria aquilo que a gente vai chamar de dogma. Um dogma é uma verdade que não pode ser questionada. Então, um dogma, normalmente, ele é dito por alguém que tem autoridade, e o cara diz é assim, e você tem que acreditar que é assim, e ponto, e acabou. Isso é um dogma. Na sua casa, provavelmente, a maior construidora de dogmas que você conhece é a sua mãe. Sua mãe disse que uma coisa é assim, e é assim, e ponto final. Então, o Galileu Galilei, ele conseguiu corromper um dos dogmas mais fortes da Idade Média, que era essa ideia de que a igreja colocou, né, a igreja daquele momento, dizia que a Terra era o centro do universo. E aí havia um monte de problema, velho, porque se a Terra é o centro do universo, um monte de coisa não fazia sentido. A rotação, as estações, a rotação da Terra, as estações do ano, por que tem época que chove, por que tem época que não chove, por que tem uma região da Terra que é mais quente, tem outra região que é menos quente. Isso não fazia sentido naquele modelo. Então, Galileu Galilei é o cara que consegue provar que a Terra não é o centro do universo, e a partir dessa descoberta, outras ideias fazem sentido. E aí, quando ele descobre, quando ele prova isso, surge uma dúvida, né, cara? A dificuldade. Se a igreja estava errada em relação a isso, quantas outras coisas a igreja poderia estar errada também? Então, a gente colocou lá a sementinha da dúvida. O nosso amigo René Descartes, ele tem uma importância fundamental, e você provavelmente já encontrou aí, ó, o método cartesiano, né? Esse plano cartesiano. Tá aqui até o joguinho da Batalha Naval, que aplica essas ideias.
O nosso amigo René Descartes, como diz aqui sua apostila, ele defendeu a razão como único caminho para o conhecimento. Quando você estiver lá na aula de filosofia, o seu professor de filosofia, que provavelmente vai ser um cara muito legal, porque os caras da filosofia são muito legais, tá? Eu sou professor de filosofia também. Mas o seu professor de filosofia vai mostrar para você que esse cara aqui, o René Descartes, ele considerava os nossos sentidos um fracasso. Então ele não acreditava nos sentidos. Ele dizia assim, os seus sentidos te enganam muito, cara. E você acredita num amigo que te traiu várias vezes? Dificilmente não, né, velho? Por que você continua acreditando nos seus sentidos? Então, para o Descartes, a única maneira de alcançar a verdade, o conhecimento verdadeiro, era a razão. Então, eu preciso produzir um pensamento racional. Eu preciso criar estratégias para que eu possa entender o mundo. E aí o Descartes vai dizer que a dúvida é o grande instrumento para o conhecimento. Então o Descartes diz assim, duvide de tudo, queridão, duvide de tudo. Ele vai chamar isso de dúvida metódica. Porque não é aquela dúvida idiota que você duvida de tudo. Ah, eu duvido que a Terra seja um geóide. Bonitão, ele diz o seguinte, precisa ter um método para duvidar. Então você vai aplicar o famoso método científico. E nesse método, então, você pode duvidar de tudo. Mas, preste atenção, querido. Ele dizia que existem verdades. E o que é verdade para a ciência moderna a partir de Descartes? A verdade para a ciência moderna é a teoria que ainda não foi refutada. Nossa, velho, fala a verdade. Hein? Que isso? Para Descartes, a verdade é a teoria que ainda não foi refutada. Então a Terra é um geóide? É. Por quê? Porque eu tenho vários elementos que provam pra gente que a Terra é um geóide, que a Terra é redonda. Mas eu duvido disso. Beleza, bonitão. Enquanto você não conseguir nenhuma prova dentro do método científico contrária a essa ideia, a Terra é redonda e essa é a verdade que vale. Até o século XIX, a gente curava doenças sangrando as pessoas. Porque acreditava que quando você tirava o sangue, você tirava a doença. Aí um dia chegou um médico e conseguiu provar que isso só enfraquecia. Então aquela verdade deixou de ser verdade. Por quê? Porque a verdade na ciência moderna é aquilo que pode ser provado. E enquanto aquilo que foi provado não for refutado, é essa verdade que vale. Caraca, hein, brother? Fala a verdade. Tesão pedagógico total nesse momento. Vamos lá. Próximo cara, nosso tio Isaac Newton. O Isaac Newton, ele vai ser um sujeito que vai contribuir muito para o iluminismo. Você está entendendo, meu querido, que esses caras são anteriores ao iluminismo, beleza? Ok, ó. Olha esses caras aqui, ó. Século XVII, ó. Século XVII, século XVII, século XVII. Esses caras são anteriores ao iluminismo, porque o iluminismo é do século XVIII, 1701 a 1800, tá? Então esses caras são os precursores. Esses caras aqui são caras que vão levar os iluministas a terem as suas ideias. São onde os iluministas vão escorar, onde eles vão subir nos ombros desses caras para ter as suas ideias. Então o nosso tio Isaac Newton, ele vai fazer algumas descobertas muito importantes. E dentre as descobertas que Isaac Newton faz, a mais famosa de todas é a lei da gravidade, ok? Newton vai descobrir que existem leis gravitacionais. O que é a lei da gravidade, queridão? O Newton descobre que todo corpo tem uma energia e que existe uma relação entre a energia dos corpos. Então a Terra, por exemplo, ela tem uma energia muito concentrada lá dentro da Terra, uma energia muito concentrada. E essa energia concentrada da Terra faz com que nós sejamos atraídos para o centro da Terra. Isso não permite que você voe, por exemplo. Porque a energia que existe aqui em você é uma energia tamanha que exerce uma força de atração que mantém você grudadinho no solo. Tá ligado? Energia essa que um balão, por exemplo, cheio de hélio não tem. Porque o hélio não tem uma energia suficiente que produza nele uma atração para o interior da Terra. Simplificando, peço perdão aos meus amigos professores de física para explicar desse jeito aqui. O Newton conseguiu provar, então, que a Terra gira em torno do Sol
porque o Sol tem uma energia tal que mantém a Terra exatamente nesse lugar em que ela nem se aproxima, nem se afasta, porque o Sol não tem energia suficiente nem para puxar a Terra para o seu lado, mas também a Terra não tem energia suficiente para se afastar do Sol. Você percebe que essa ideia de leis gravitacionais, ela coloca uma ordem no mundo. E aí, a galera daqui, que ainda atribuía a Deus uma vigilância constante, como se Deus olhasse assim, cara, caiu uma fruta, preciso fazer a fruta cair, voou uma folha, caiu um copo, caiu um cabelo da cabeça do professor Wesley. Você percebe que o meu amigo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, teria muito trabalho para ficar controlando cada fio de cabelo que cai dessa careca. Então Newton diz o seguinte, cara, existem leis naturais que regem o universo. Ele tirou Deus da jogada? Não, ele não tirou Deus da jogada. Newton era um cara religioso. Deus está na jogada. Só que ele está dizendo assim, olha, Deus colocou leis no universo. E esse Deus colocou essas leis no universo, ele colocou essas leis para quê? Para que o universo fosse governado. Se você conseguir entender essas leis, você vai conseguir entender a sociedade, entender o mundo e também compreender melhor Deus. Então, aprender sobre o universo é também aprender sobre Deus. Caraca, brother! Fala a verdade, que aula filosófica, não é não? Filosofia pura na veia. Por fim, bonitinho, eu quero dizer para você sobre esse titio aqui, John Locke. Bonitão John Locke, hein? Fala a verdade, hein? O John Locke, cara, ele vai ser um sujeito que vai falar sobre muitas coisas. Uma das coisas que ele defende é a ideia do empirismo. Ele é contrário ao Descartes, beleza? Ó, ele é contrário ao Descartes. Porque se o Descartes nega os sentidos, o John Locke diz assim, ô bonitão, sem os sentidos eu não tenho acesso ao mundo. Eu só tenho acesso ao mundo através dos sentidos. É isso que o John Locke diz. Mas a grande contribuição do John Locke talvez seja uma ideia que ele inseriu na política, que é uma ideia que contrariava a maneira como as pessoas pensavam. Você sabe que antigamente a galera pensava assim, eu nasci nobre, eu faço parte da igreja, eu sou melhor do que o cara que é servo. Tá ligado? Sou melhor que esse cara. O Locke diz então de maneira racional, ele diz assim, cara, vocês acham que são melhores do que os outros e vocês usam a ideia religiosa para dizer isso. Então vocês dizem assim, a igreja disse que do mesmo jeito que é no céu tem que ser na terra. Então no céu tem Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ordens celestiais. Então aqui na terra também deveria haver clero, nobre, servo, divididinho. E o Locke diz assim, vocês estão errados, queridos. Porque racionalmente, quando a gente olha, existe uma coisa que nivela todos os seres aqui racionais. Todos nós somos humanos. Todos nós somos humanos. E diferente do que vocês dizem, que que os humanos têm diferenças entre si, que existe um cara que é melhor do que o outro, eu quero dizer para vocês que racionalmente quando a gente olha e vê que é todo mundo humano, todo mundo, porque é humano, tem direitos que são naturais aos humanos. Todo mundo que é humano tem direitos que são naturais porque o cara é humano. Quais são esses direitos? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Então o Locke está dizendo para nós que pelo simples fato de você ser humano, você tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. E quem tem que garantir esse direito para você? O Estado. Um Estado que não pode ser autoritário, um Estado que tem que respeitar a lei, um Estado que tem como papel primordial garantir que todos os homens sejam tratados de maneira igual. Sacou isso aqui? Fez sentido? Essa ideia chama justnaturalismo. Justnaturalismo. A ideia de que todos os homens, porque são seres humanos, têm direitos iguais. Vamos resolver essas 2 atividades para a gente acabar essa aula de hoje? Então diz assim, ó. Dentre os grandes pensadores que destacaram como expressões do movimento iluminista, assinale a alternativa a seguir que descreve corretamente o pensador e suas ideias. Então ele está dizendo o seguinte, ó, os caras que se expressaram, que foram importantes para o pensamento iluminista. René Descartes, que escreveu o Discurso do Método, verdade, o livro do Descartes chama o Discurso do Método, defendeu em seu livro que o povo deveria desenvolver um método para ouvir e aplicar as ideias defendidas nos discursos da nobreza? Não. Pelo contrário, Descartes fez o discurso do método para demonstrar para nós que essas ideias que vêm de autoridades deveriam ser sempre colocadas em dúvida.
Então não é isso. Letra B, John Locke, que era contra as monarquias e por isso defendeu a total ruptura com essa forma de governo. Não é verdade também. Meu amigo John Locke era um sujeito que defendia uma monarquia parlamentar, essa era a ideia do Locke. Vamos ter um rei, mas vamos ter um rei que governa junto com o parlamento, governa junto com uma galera, tá ligado? Não aquela monarquia absolutista onde o rei detém todo o poder na sua mão, mas uma monarquia parlamentar onde eu tenho o rei e esse rei divide o poder com o parlamento, como aconteceu na Inglaterra, onde inclusive o John Locke é natural. Galileu Galilei, um dos precursores da ciência iluminista, defendeu a ideia de que o centro de todo o universo é o planeta Terra. Mentira, né, bonitão? Eu acabei de dizer para você que o Galileu Galilei ele é defensor do heliocentrismo, beleza? E a letra D, Isaac Newton, um dos maiores cientistas representantes do iluminismo, escreveu um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em que defendeu a lei da gravitação universal. Letra D, letra correta. Vamos fazer essa aqui agora? Os dois... Não, vamos fazer essa não. Vamos fazer? Vamos fazer. Então vamos lá. Os dois pequenos trechos abaixo foram escritos por Isaac Newton. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Que lindo, hein? Que fabuloso. Não sei o que posso parecer ao mundo, mas para mim eu pareço ter sido apenas um menino brincando à beira do mar e divertindo-me em achar de vez em quando uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais linda do que de costume, enquanto o grande oceano da verdade jaz por ser descoberto diante de mim. Explique com suas palavras a relação entre fé e ciência segundo a visão de Newton. Vou deixar para você responder essa, tá, queridão? Mas você vê claramente na ideia de Newton que existe uma complementação, certo? Que eu consigo enxergar através da ciência e conhecer através da ciência muito do que Deus é. Querido, fechamos aqui. Próxima aula, Iluminismo, parte 2, a revanche, voltará em breve. Um abraço para você, Feliz Natal e próspero Ano Novo. Valeu, moçada!